Seu nome no bairro do Piranga de São Paulo. Conversa aberta, sem pauta e sem perguntas prévias, como deve ser o bom jornalismo. Presidente, muito obrigado. Sabe, eu estava vindo para São Paulo, do Rio, para me entrevistar, e um cidadão muito até simpático na ponte aérea me mostrou o celular e disse assim, aqui, convocando para panelaço na entrevista com o Lula. Sabe que a democracia é uma coisa boa, né? Nós que vivemos a ditadura, né, Lisboa? Eu acho que a democracia, ela é uma coisa interessante, porque a democracia não é um pacto de silêncio. A democracia é uma sociedade em eterna efervescência, se mobilizando, se organizando, tentando conquistar coisas e mais coisas. Ou seja, eu, sinceramente, acho que pobre é um país em que a sociedade não se manifesta. E nós ficamos, nesse país, muito tempo sem nos manifestar por conta da falta de democracia. Ou seja, nós, nesse instante, vivemos o mais longo período de democracia continuando no país. Portanto, se as pessoas quiserem bater panela, bater em cabeça, bater o que quiser, ou seja, pode bater tudo o que quiser bater. Agora, o que é importante é o seguinte, respeite a democracia e não nega a política, porque fora da política não existe saída. O que nós precisamos é derrubar a intolerância. A intolerância que na sociedade... Mas aí eu vou lhe fazer uma reflexão aqui. Será que o PT não começou? Eu me lembro no começo do Mário Covas, que os dirigentes do PT diziam temos que bater nas urnas, bater na rua. Muitas vezes o senhor falava também do exército externo. Essas provocações me levaram também, presidente. Por que você lembra disso? E você não lembra que em 94 eu fui para a rua com o Mário Covas para defender a eleição do Mário Covas contra o Maluf? Isso foi depois. Que eu fui em 98 com o Mário Covas para reeleger o Mário Covas. Mas isso é quando o Maluf quase ganha as duas no primeiro turno, quando o PSDB veio apoiar a Marta Suplicy aqui em São Paulo, que nós vimos as eleições, nós já tivemos uma boa relação com o PSDB. Deixa eu te contar uma coisa da intolerância. Eu, ao invés de ficar adjetivando intolerância, eu vou dar o meu exemplo de governo. Eu duvido que na história deste país tenha havido um presidente que tenha estabelecido uma relação com a sociedade que eu estabeleci, com empresários, com banqueiros, com trabalhadores, com catadores de papel, com as minorias, com negros, com índios, com todo, porque eu entendia, e é por isso que criamos o slogan Brasil para Todos, que era necessário governar para todos, mas tendo um olhar para aqueles que mais necessitavam. Ou seja, o Estado tem que tratar melhor aqueles que mais precisam. É como uma mãe cuidando da família. E eu duvido que tenha alguém exercido mais a democracia do que eu. Duvido. Sabe, um dia perguntaram assim para mim, ô Lula, você não está decepcionado porque você é trabalhador e os banqueiros estão ganhando dinheiro? Eu falei, é bom que eles ganhem. Porque quando eles perdem, o Estado tem que bancar o prejuízo. Então é melhor que eles ganhem para não dar trabalho para o Estado. Então eu exerci a presidência com a democracia, governando com todo mundo, respeitando todo mundo. Eu duvido que tenha um governador do PSDB, um prefeito do PSDB, do DEM, que diga o seguinte, um dia o Lula disse não para mim porque eu sou partidário. Claro. Eu acho que de vez em quando eu sou criticado porque eu fui o mais republicano dos presidentes que esse país já teve. Mas, presidente, vamos falar do presente e do futuro. Eu não vou cometer leviandade e dizer que o senhor é o culpado, mas o senhor é o responsável por esse governo que está aqui. O senhor tirou do posto do colete uma pessoa que não tinha sido nem vereadora. Eu imagino que quantas vezes o senhor já botou a mão na cabeça e disse, como é que eu fui escolher a Dilminha, como o senhor chama ela? Não, deixa eu te falar uma coisa, Roberto. Se tem uma pessoa que eu respeito... Cara, é sério, não foi isso. Eu estou falando sobre uma política. Pessoa que tem caráter, uma pessoa que tem compromisso com esse país, uma pessoa que tem história. Vamos analisar corretamente o seguinte. Veja, se para ser presidente da República a pessoa precisasse ter sido vereador, ter sido deputado... O doutor Ulisses achava que tinha que ser no mínimo deputado. O país não teria problema. Porque sempre teve assim. O país precisa, na verdade, são as pessoas que têm compromisso com o Brasil, como a Dilma tem compromisso. Vamos pegar o que aconteceu nesse país nesses últimos 12 anos, envolvendo a Dilma nos 4 anos dela. Se você pegar todos os números, você vai pegar que esse país teve um momento exitoso, extraordinário. Nunca, eu vou dizer uma coisa que eu dizia assim,
Nunca na história do país. O país teve 12 anos de crescimento, em que cresceu o salário mínimo, cresceu a renda dos mais pobres, cresceu o direito à moradia, cresceu os benefícios sociais nesse país, cresceram. Os trabalhadores, durante 12 anos, tiveram 90% tiveram aumento do salário real. E a Dilma participou disso, enquanto era ministra, e agora que é presidente da República. Bom, aí você pega uma fase ruim que nós estamos vivendo, que tem alguns componentes. O primeiro componente é o seguinte: se você pegar as estatísticas, você vai provar o seguinte: nós estamos vivendo o pior momento econômico do mundo desenvolvido e dos emergentes desde 2002. Ou seja, o PIB está crescendo em média, o PIB mundial 3,1%, é o mais baixo desde 2002. A crise chegou nos emergentes, a China diminuiu as importações em 20%. Mas não é por isso que nós estamos nessa... Não, peraí, não, é por isso também. Não é só por isso. Não é só por isso. Eu lembro que no G20 de 2009, nós tomamos uma decisão de que a única condição para a gente evitar a crise se prolongar era a gente não permitir que existisse protecionismo e a gente não permitisse que caísse o comércio. E eles continuaram protecionismo. Lógico que caiu. Então, veja, a companheira Dilma, ela manteve 2011, 2013, 2012, o PIB cresceu, sabe, em 2011, 2012, 2013. 2014 é que entrou uma crise, e essa crise vem por conta do agravamento da crise internacional e por conta de erros nossos. Mas, presidente, o senhor sabe que a gente governa com confiabilidade, com credibilidade. Quando ela falou uma coisa na campanha e fez outra depois... É por isso que eu vou falar, por isso que eu falei, por conta da crise e por erros nossos. Tá? Nós cometemos erros. E um dos erros da companheira Dilma, e ela sabe disso, é que ela manteve uma política de subsídio em muitas coisas, porque ela precisou manter o nível do emprego. Desoneração fiscal. A gente não pode imaginar que nós desoneramos mais de 400 bilhões de reais para fazer a economia continuar crescendo. E nós chegamos em dezembro, Roberto, nós chegamos em dezembro com 4,8% de desemprego no Brasil. É o menor desemprego da história desse país. Eu me sentia um norueguês, um holandês, um dinamarquês, porque só lá... Mas já não é mais assim. Então nós chegamos. Ora, a Dilma, depois das eleições, ou antes das eleições... Mas ela não conversa com ninguém, não gosta de fazer política. Vamos só discutir primeiro. Tá. Quando eu discutir a Dilma pessoalmente. Tá? Então, a Dilma começou a perceber que estava saindo mais água, sabe, da caixa do que entrando água. Então era preciso propor um ajuste. E daí a contradição do discurso da campanha e o que aconteceu depois. E ela sabe o prejuízo que ela teve politicamente com isso. Mas ela teve coragem de manter. E é importante que a gente diga alto e bom som. Alto e bom som. Sabe, a responsabilidade fiscal não é mérito, é obrigação. Você aprende isso, não precisa ter diploma universitário e nem ser economista, você aprende dentro de casa. O senhor fez isso. Você não pode gastar mais do que você arrecada. Isso vale para a tua casa, isso vale para a minha casa, vale para qualquer trabalhador. Então a Dilma está correta de fazer o ajuste fiscal. O que está errado é que ele está demorando demais. E não é culpa dela. Isso o ajuste também não resolve. Porque nós temos uma crise política muito séria. Há uma confrontação de um ano entre, sabe, o legislativo e o executivo, e isso não é bom. O que seria importante era que nós pactuássemos uma saída para esse país. Então vamos buscar um compromisso. O senhor está de acordo de conversar com as grandes lideranças nacionais, mesmo que não tenham mandato? Estou falando do Fernando Henrique, estou falando da Marina, gente que... Presidente, todos os países, quando entram numa grande crise, os líderes se reúnem. O senhor está dizendo que não quer conversar com eles? Eu não quero conversar com ele, eu sou o maior conversador desse planeta. Eu sei. Eu falo até demais. Veja, deixa eu te falar uma coisa. É que quando duas pessoas que são políticas e querem falar em nome de alguém, primeiro é preciso saber se tem procuração dos partidos para falar e se o governo tem interesse em receber sugestão. Quer dizer, o senhor acha que o governo que tinha que puxar esses... Obviamente, veja, eu vou me reunir com o Fernando Henrique Cardoso, com a Marina, nós vamos almoçar, vamos jantar, vamos comer peixe, comer macarrão, tomar uísque, tomar vinho, tomar cerveja, tomar o que quiser. Agora, o resultado dessa conversa serve para quê? Não, a conversa tem que ter uma agenda. Não, veja, então, deixa eu falar. Claro. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro é preciso saber se os partidos combinam com os ex-presidentes.
se aceito isso. Segundo, é preciso saber o seguinte, quando você conversa, é que quando você conversa e faz uma proposta, essa proposta tem que ter um certo respaldo. Então eu acho que se um dia a presidenta Dilma tiver interesse em ter uma conversa e chamar todos os ex-presidentes, chamar todas as lideranças, eu fiz isso a vida inteira em função do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Eu fiz isso o tempo inteiro. Agora, a conversa política, se você conversar uma vez e não tiver uma proposta concreta, você desmoraliza a proposta política. Sabe, eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso, o Beto Dávila, quando ele foi candidato a senador em 78, eu dizia que não gostava de política, que não gostava de quem gostava de política, e eu fui. E hoje a pessoa mudou, né? É? Nada fora da política. Fora da política é um horror. Então, eu acho que se tiver assunto para conversar, se tiver amenidade, a gente pode se encontrar e conversar. Amenidade, eu estou falando coisa séria. Se tiver assunto para conversar. Assunto tem nada. E a presidente da República deu o seguinte, olha, eu vou convidar os ex-presidentes. Eu nunca vi uma população tão desesperançada como hoje. Ah, mas não é por isso. Vamos discutir. Não, mas peraí. Vamos discutir com seriedade isso. É o que está acontecendo. Porque a sociedade está desesperançada, porque há muito tempo tem uma política determinada de setores do meio de comunicação de negar a política. Vamos entrar vamos entrar, porque, veja, se eu discutir qualquer coisa, eu não discutir comunicação, que forma opinião, eu acho que a imprensa pode divulgar o que quiser, pode fazer a crítica que quiser, é um direito. Eu sempre disse o seguinte, quem tem que fazer censura é o telespectador, o ouvinte e o leitor. Não é o político. O problema é a mensagem, o que eu acho é que precisa claramente, sabe, ter um trabalho de não negar a política. Você pode fazer qualquer coisa, mas você negar a política e achar que tem saída fora da política, não tem. Não tem. Na Itália surgiu o Berlusconi. Né? No Egito, a Primavera Árabe, depois de um movimento maravilhoso que todos nós aplaudimos, surgiu uma junta militar. Vou voltar um pouquinho para uma situação. Adianta tirar o Levi e botar o Meirelles? O que muda? Somente a Dilma que sabe. Eu estou vendo muito boato, muita bobagem. Mas eu gostaria. Roberto, não gostaria. Deixa eu falar com você. Peraí. Todo mundo sabe. O professor acha que o Meirelles tem mais passagem no mercado. Eu, às vezes, vejo coisa escrita que eu fico pasmo. Lula quer tirar o Levi. Eu não quero tirar o Levi, nem quero colocá-lo. O Levi e o ministro da Fazenda é um problema da presidenta Dilma. Você sabe por que eu fiquei 5 anos sem dar entrevista? É porque o ex-presidente precisa tomar muito cuidado para não dar palpite. É como se o ex-marido fosse aconselhar o novo marido como é que ele tem que cuidar da mulher. Sabe? Ou a ex-mulher fosse aconselhar a mulher nova como é que vai cuidar do marido. Sabe aquele jogador que é substituído? E na hora que ele vai sair, ele vai abraçar o cara que vai entrar no lugar dele, ele fica falando, você tem que fazer aquilo. Um ex-presidente não pode se comportar. Eu sei, mas o senhor é um líder popular, o maior líder popular depois do Getúlio Vargas. O senhor está atingido pela rejeição, como outros políticos estão também, mas continua sendo um líder. Então o senhor tem que falar, claro que tem que falar. Mas deixa eu falar uma coisa para você, não dá palpite no governo. Mas o senhor dá. Eu estou começando a falar agora, não dou. A Dilma somente todo mundo sabe, menos a Dilma e eu. É fantástico, porque as pessoas criam as suas verdades absolutas, ou seja, na política não vale criar a lei do domínio do fato. Tá? Ele conversa porque ele indica. Não, eu não converso por respeito. Por respeito. A Dilma foi eleita, ela tem responsabilidade de montar o seu governo, ela tem responsabilidade de governar. É só isso. Se ela pedir opinião para mim, eu darei. Você está lembrado quando eu disse, logo no começo do governo da Dilma, se algum dia tiver divergência entre eu e a Dilma, ela está certa. Sabe? Porque eu não quero ficar dizendo o que ela tem que fazer, porque é direito dela fazer as coisas como ela acha que deve fazer. E eu tenho certeza que aqueles todos que estão agora rejeitando a Dilma, daqui a pouco vão estar falando, puxa vida, eu me arrependi. Porque tem gente que fala da Dilma hoje, eu fico imaginando esse cidadão que fala as bobagens que fala da Dilma, se ele tivesse um filho com febre, ele jogava fora. Porque é muito fácil cuidar de uma criança quando está sorrindo, quando não pede comida, quando não está doente. Quando está doente, o que você faz? O Brasil está passando dificuldade. E essa dificuldade não é da Dilma, é nossa. Então, sabe, que eu faça a proposta, que o Fernando Henrique Cardoso faça a proposta, que o PSDB faça a proposta, que o PT faça a proposta, que o PMDB faça a proposta. Aliás, o PMDB anda fazendo. E vamos tentar encontrar
alguma coisa importante. Eu acho que a coisa mais importante que tem agora é aprovar no Congresso Nacional as medidas de ajuste que o governo está há um ano pedindo para o Congresso aprovar. Um Congresso com o presidente desmoralizado, né? Veja, eu acho que tem uma crise política que está difícil de resolver. Ou seja, a Dilma refez agora o ministério, repactou a sua base, parecia que estava tudo normal. Deu uma ajuda. Parecia que estava tudo normal, ou seja, repactuou com o PMDB, trocou ministros, fez alguma coisa. Mas me parece que, com a Câmara, o Eduardo Cunha ainda tem um poder muito grande dentro da Câmara. Ou seja, o líder do PMDB parece que não tem a força que parecia que tinha, ou os líderes não têm a força que parece que tem. Porque antigamente, você resolvia isso conversando com o ministro. E o ministro de cada partido entregava os votos. Ou depois você conversava com o líder entregava os votos. Hoje, não tem mais essa representatividade. Os presidentes não mandam mais nos partidos, os ministros não coordenam mais suas bases, e os líderes também não. Mais do que nunca, uma reforma política no Brasil é necessária. Falando nisso, presidente, quando o Zé Dirceu, na época, era seu chefe da Casa Civil, ele trouxe no início do seu governo o PMDB para participar do governo, as informações que eu tenho, o senhor achou que tinha muito PMDB, tinha muito ministério. E o senhor resolveu partilhar um pouco os pequenos partidos. E daí teria surgido o mensalão. Procede isso? Não procede. Não procede. Não procede. Tá bom. O senhor falou em domínio do fato, agora há pouco. Né? Nós vivemos, é muito difícil explicar para a população como é que um governo e um partido como o PT, que nasceu com tanta esperança, possa ter passado pelo mensalão e pelo petrolão. Como é que o senhor vê essa questão do Lava Jato hoje? Como é que o senhor avalia? Deixa eu te contar uma coisa. Primeiro, eu acho que a coisa mais fantástica que tem no Brasil, mais extraordinária, é que acabou o cerceamento à investigação desse país. Haverá um dia em que você vai estar velhinho, eu também, e que as pessoas que tanto falam bobagem hoje vão dizer, puxa vida, mas naquele tempo se investigava de verdade. Nada ia para debaixo do tapete, ou seja, tirou-se o tapete da sala e começou a se investigar tudo. E você está lembrado que nós tiramos os carpetes do Palácio do Planalto mesmo, tirei tudo, tá? Porque era só para juntar sujeira. Tudo bem. Então hoje você tem, se você pegar todas as leis criadas para investigação, foi feita nesses últimos 12 anos. Ah, é chato? É. Não, mas o Ministério Público surgiu na Constituinte. É chato. Na Constituinte nós demos total autonomia para o Ministério Público. E eu dei mais. Eu não escolhi nenhum procurador-geral engavetador. Eu escolhi aquele que a corporação indicou. Tem gente que me critica por isso. Mas eu fiz isso muito mais pelas minhas convicções de sindicalista do que o presidente. O presidente poderia indicar um amigo. Eu indiquei aquele que a corporação indicou. Aí foi autonomia total. Então, o que eu acho? Eu acho que a investigação está fazendo com que esse país sonhe que daqui a algum tempo ele será um país mais sério. Ele será um país em que todos, sem distinção, sejam punidos. Ele será um país em que as pessoas vão fazer uma coisa errada, estarão sabendo que serão punidos. Acabou. Esse país hoje está preparado para isso. E doa a quem doer. Sabe? Não tem limite. O único limite que tem é para as pessoas, sabe, agirem corretamente. O que é agir corretamente? Vai ter bem tratado. O que eu acho grave? Eu denunciei isso em dezembro do ano passado. Eu acho grave o vazamento seletivo de determinadas informações. Está tudo na internet. Então o cara diz assim, hoje, o Roberto Dávila disse para o Lula, que falou para não sei quem, que disse para não sei quem, que falou com o Pelé, que falou com o Neymar, que o Neymar disse que ouviu o Messi dizer para o Cristiano Ronaldo. Ora, não é possível. Não é possível que as pessoas fiquem utilizando o nome e falando de nome da forma mais banal e venal do jeito que estão. Não é possível. Então, eu acho que mesmo assim, eu acho que vai ser benéfico para o Brasil. Mesmo assim, o resultado final será benéfico para o Brasil. Outras leis virão, outras pessoas virão, outras investigações serão feitas, e eu acho que é o seguinte, todos, os 204 milhões de brasileiros, da Presidente da República ao Presidente da Suprema Corte, passando pela Câmara e pelo Senado, passando por você e por mim, todos terão que cumprir a lei, e todos terão que fazer as coisas
corretamente. Doa quem doer. Doa quem doer. Vamos falar um pouco da Petrobras, né, presidente? O senhor sempre defendeu tanto a Petrobras, né? Eu sei que o senhor lutou muito por ela. Foi um susto que o senhor levou quando viu uma quadrilha instalada lá, que um gerente tinha 100 milhões de dólares. Eu acho o seguinte, olha, eu acho que foi um susto para mim e foi um susto para o mundo. Porque me parece que a história da quadrilha é antiga, não é nova. Parece que é muito antiga. Os números que cresceram. Deixa eu me contar uma coisa. As pessoas que estão participando dessa quadrilha são pessoas que têm mais de 30 anos de Petrobras. São pessoas que entraram na Petrobras, sabe, nem no governo Fernando Henrique Cardoso, nem no governo, entraram, sabe, nos anos 70, nos anos 80. São pessoas que estão há muito tempo. E muitos técnicos muito competentes. Outro dia eu disse o seguinte, sabe, seria importante que o Ministério Público soubesse dessa gente, que a Polícia Federal soubesse, que a imprensa soubesse, que algum funcionário soubesse. Porque eu fui o presidente que mais fui na Petrobras, que mais inaugurei plataforma, que mais inaugurei navio, que mais fiz discurso na Petrobras. Tá? Eu fui o presidente que tem o orgulho de ter participado da capitalização mais importante da história da humanidade. Ou seja, você não sabe que não foi em Tóquio nem em Nova York. Pessoal, a capitalização da Petrobras. Todo mundo perdeu dinheiro, né, presidente? Perdeu, mas pode ganhar. Quem investe em ações ganha e perde. Não é um jogo que só ganha. Tá cheio de gente que perde tudo, tem gente que ganha tudo. Então a Petrobras é uma empresa, na minha opinião, sabe, que quem investir na Petrobras só tem a ganhar. Ela tem um futuro garantido. Agora deixa eu te falar uma coisa para você. Você pode ter, eu espero que um dia Deus, vendo tudo o que está acontecendo no Brasil, caribe na testa das pessoas do que ele vai ser quando ele tiver uma empresa. Se ele vai ser ladrão, se ele vai ser honesto. Não, porque, veja, você não sabe. Você foi membro de um partido político, você sabe, já trabalhou, e você sabe que muitas vezes aquele cara que parece que é um santo, na verdade é um bandido. Não precisa ir longe, isso em uma empresa, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Claro. Agora, o fato de o tesoureiro do PT estar preso, o fato de pessoas ligadas ao partido em alto nível, né? Esse encontro com a Petrobras, isso não é estranho? Vamos ser francos, querida. Aí é uma política que o PT precisa saber o que fazer concretamente. É o seguinte: você acha que tem uma política para dar dinheiro para cada partido diferente um do outro? Você acha que a empresa... Quer dizer, o esquema político no Brasil tem que ser modificado completamente. É por isso que o PT trabalhou para não ter mais contribuição empresarial. Você acha que o tesoureiro do PSDB, que foi buscar dinheiro para a campanha do AF, ia lá, bom, esse aqui é o cofre limpo, esse aqui é para o PSDB. Vai o cara do PMDB, esse aqui é outro cofre limpo. Vai pro... Aí quando o PT vai, não, o PT tem que ir no cofre. Você acha que é assim que funciona? Pega a quantidade de dinheiro que as empresas do Lava Jato contribuíram para o PT e para o PSDB. Eu não estou citando os outros partidos, não. Ou seja, foram as mesmas empresas, do mesmo dinheiro, do mesmo cofre, da mesma renda. Então o que tem que mudar? Eu acho que tem que mudar o financiamento, que graças a Deus, sabe, vai mudar. Sabe? Nós precisamos entender... Mas o sistema político não? A reforma política não vai sair. Deixa eu falar, a reforma política não sairá se a gente ficar dependendo do Congresso fazer. Aliás, o senhor não fez a reforma política. Eu defendi, porque não é fácil fazer. Quem faz a reforma política é o Congresso Nacional. São os partidos políticos, não é o presidente da República. O que acontece é o seguinte: para fazer reforma política nesse país, eu vou dizer alto e bom som. Só haverá reforma política nesse país se houver uma constituinte exclusiva para fazer reforma política. Você ter uma constituinte exclusiva agora? Você ter um conjunto de deputados eleitos diretamente para fazer a reforma política e com a proibição de eles se candidatarem na próxima eleição. Para fazer uma coisa isenta. Porque se for feita dentro do Congresso, todos, sem distinção, vão legislar em causa própria. Eu vi o senhor falando do dia que foi na Colômbia, semana passada, que pode haver um retrocesso em vários países, mas a alternância de poder é fundamental na democracia. Estou lembrando do Mitterrand, 14 anos na França, corrupção no final, Felipe González, 13 anos, corrupção no final, Thatcher, que os liberais tanto gostam, corrupção. Então, a alternância é fundamental. Não sei se o senhor vai voltar, ser candidato e tal. Está na hora do Brasil também dar um passo para frente. Deixa eu falar de alternância para você. Eu fui eleito presidente do Sindicato de São Bernardo do Campo em 1978, pela segunda vez, com 98% dos votos. A primeira coisa que eu fiz foi convocar uma assembleia e proibir, com decisão da assembleia, que um presidente tivesse mais que 2 mandatos.
Eu tinha 87% de bom e ótimo, sabe, no meu mandato. Terminei o mandato. Muita gente do meu partido queria propor o terceiro mandato. Eu fui contra. Eu fui na Colômbia... Inclusive como presidente, claro. Eu fui na Colômbia e tinha uma discussão que o Uribe queria o terceiro mandato. E a imprensa perguntou para mim, ele queria mudar a Constituição. E eu falei o seguinte, ó, toda vez que um político se considera insubstituível ou imprescindível, começa a surgir um ditador. Obviamente que quando a Dilma terminar o mandato dela, o PT já será o partido que governou maior tempo esse país. São 16 anos, mais do que Getúlio, que governou 15 de forma autoritária. Tá? Democraticamente o PT. Então é normal que as pessoas queiram tirar o PT. E é normal que o PT queira ficar. Isso é que dá disputa política legal. Só falando do Getúlio agora aqui, deixa eu só fazer um... O senhor leu a biografia... Li. Eu sei. Leu do Juscelino também. E leu do Getúlio. Que lições o senhor tirou? E leu do Getúlio. Você está preocupado com o seu lugar na história. Eu estou lendo, já li a do Prestes, li a do Marighella, li a do Napoleão. Mas eu quero saber desses estadistas. Enfim, Getúlio, Juscelino. Eu fiquei fascinado com a biografia do Getúlio feita pelo Lira Neto. Eu, sinceramente, com aquela biografia, eu conheci o Getúlio mais por dentro. E passei a respeitar mais o Getúlio. Tá? O Juscelino é a mesma coisa. O Juscelino, se falassem dele na época que ele era presidente do que falam hoje, ele teria feito uns 3, 4 mandatos no Brasil. Sabe? Então, a minha tese é o seguinte, a minha tese é que as pessoas não são julgadas no dia seguinte. Há um processo histórico, há um processo de depuração, sabe, que vai julgando as pessoas. Você pergunta, você vai votar em 2018? Veja, eu te digo com sinceridade, eu espero que o Brasil... ninguém no seu partido. Eu espero que o Brasil evolua tanto que não precisa votar. A única condição que eu tenho de votar é se tiver alguém que tenha um projeto de governança que destrua tudo que nós construímos de política social. Mas a crise não pode destruir isso? Não pode. A crise atual está destruindo. A crise não foi feita pelos pobres. A crise não foi feita pelos trabalhadores. A crise não foi feita nem por negro nem por índio. A crise foi feita pelo sistema financeiro internacional irresponsável, sabe? Em 2008. Não, veja, os países ricos não controlavam o seu sistema financeiro, não tinha regulação. Um banco nos Estados Unidos poderia financiar 35 vezes o seu ativo. Por isso, presidente, que eu acho que tem que haver um compromisso nacional dos grandes líderes, senão a população vai perder o que conquistou. Então, eu acho que é humanamente impossível alguém imaginar que vai ter um presidente que vai tirar o que as pessoas conquistaram, porque as pessoas conquistaram o mínimo. As pessoas não conquistaram tudo o que querem. Sabe, as pessoas conquistaram um degrau. E esse degrau que as pessoas mais pobres conquistaram, Roberto, foi importante, porque o mais pobre cresceu um degrau, a classe média cresceu um degrau, o rico cresceu um degrau, todo mundo cresceu. Foi um momento excepcional na história do Brasil em que todos ganharam, Roberto, todos ganharam, todos. Não há, eu duvido que você encontre um empresário que diga que nesses 12 anos perdeu. Acontece que agora nós temos que fazer os empresários voltar a investir outra vez. Mas é essa falta de confiança que está fazendo isso. Né? Pois é, veja, tem uma coisa em política, você está lembrado que eu cantava de o seguinte, a economia não tem mágica. A economia tem previsibilidade. Você estabelece uma regra, e essa regra você não muda de noite nem muda de dia. Eu acho que é preciso, e o governo começou bem, a Dilma fez aquela política de concessões em 2013. Privatizações. Ela anunciou agora... Fala privatização. Não, veja, privatização não é concessão. Eu não falava privatização quando o governo do PSDB fazia concessão. A diferença entre nós e eles é que ele vendia a estrada para receber dinheiro. E nós não vendemos estrada porque a gente queria era que o usuário fosse beneficiado com a taxa de pedágio. O senhor nunca foi um político ideológico, o senhor sempre foi um político de resultados, como foi sindicalista de resultados. Tanto que o senhor continuou a política econômica do Fernando Henrique por algum tempo, até que o senhor sentiu que o Brasil podia destruir mais riqueza e tal. Então, essa pecha não me pega. É que nós não continuamos a política do Fernando Henrique Cardoso, veja. Deixa eu te falar uma coisa. Continuidade econômica. O país estava no caminho torto.
É importante lembrar isso. E isso não estou falando mal, não, era de uma circunstância política. Veja, o Fernando Henrique Cardoso foi reeleito em 98. Em 99, esse país quase quebra. Ele caiu, ele caiu para 8% de avaliação positiva, correto? E um ano depois se recuperou com as mesmas pessoas. Por quê? Porque tinha um Congresso que votou as coisas que tinham que ter votado. Nós não tínhamos um Congresso com pauta-bomba todo dia, ou seja, tinha um Congresso preocupado. E a economia foi voltando. É por isso que precisa um presidente agora, um presidente que faça esse jogo político direito. É preciso construir pactuação. Você não governa sem pactuar com os agentes políticos. Quem são os agentes? Os partidos que estão lá, a sociedade. A sociedade. Por que muitas vezes eu fico irado com alguns amigos meus empresários? É porque quando você faz 400 bilhões de desoneração e isenção de imposto, ninguém fala obrigado. Quando você propõe um aumento de imposto para fazer a recuperação do poder de investimento do Estado, eles fazem campanha contra. Outro dia disseram até o Lula é contra a CPMF. Eu não sou contra, até propus a presidenta Dilma que era importante ter CPMF. Eu fui contra quando o Fernando Henrique Cardoso apresentou. Sabe com quem que eu briguei? Com a Maria da Conceição Tavares, que era deputada do PT, que era favorável. Mas o senhor é mais pelo crédito do que pelos impostos, né? Deixa eu contar, é que eu acho que o Brasil está precisando voltar a crescer. O CPMF não passa. Como o Estado não tem poder de investimento nesse instante, o Estado só tem um instrumento, é financiamento. Convencer os bancos públicos, convencer os bancos privados, sabe? Se for necessário aportar dinheiro, sabe, do próprio Tesouro, para fazer a economia voltar. A roda gigante, ela tem que ser ligada e começar a crescer. Ela tem que começar a rodar de forma positiva para gerar emprego. E convencer os empresários a fazer investimento. E para convencer, você tem que ter crédito. O senhor está falando, eu estou aqui pensando no começo da nossa entrevista aí, quando o senhor disse que o senhor não... Está certo que o senhor quer se distanciar, né, dizendo que o senhor não orienta o governo, não tenta mudar os ministros. O senhor não aconselha a presidente, ela não está fazendo as coisas, está parado. Eu vou te contar uma coisa, querido. A gente não pode sequer aconselhar. A Dilma sabe o que eu penso. A Dilma sabe o que eu penso. Porque ela não permite que o senhor... Agora, veja, a presidenta da República tem as convicções dela. Quando você foi deputado, tá? Você era constituinte, quantas pessoas você recebia todo dia pedindo para você votar tal ou qual coisa? E você tinha a tua convicção, né? Ora, obviamente que a Dilma deve receber 800 informações, cada empresário tem a solução, cada deputado tem uma solução. O senhor colocou ela lá. Mas ela tem as convicções dela. E eu tenho certeza que a Dilma vai terminar o mandato dela muito bem. Ela chega ao final do mandato. Eu tenho convicção. Chega ao final do mandato. Até porque qualquer coisa que não permita ela chegar, será você pisotear a Constituição brasileira. Porque não existe nenhum motivo para se imaginar que a Dilma tem que sair. Nem TSE, TCU, essas coisas. Eu acho que não há possibilidade. Não existe nenhum amparo legal. Olha, o que a Dilma tem que fazer nesse momento